Sousa e isto é os Jogos no Tabuleiro. Hoje vou fazer aqui uma review e uma breve explicação de um jogo que está a dar muito que falar. Falo do Heaven and Ale, aqui na versão francesa, do Le Bien Le Malte, mas como é um jogo que não tem dependência da língua, não tem problema nenhum em fazer este tipo de review e análise com base numa versão francesa. Porque é que eu faço deste jogo? Este é um jogo de Michael Kiesling, que está nomeado para um dos prémios do Spiel des Jahres, na categoria dos jogos mais complexos deste prémio, e é um jogo que tem cativado bastante interesse na comunidade. Portanto, vamos ver então como é que isto se joga e depois a minha opinião. Como este jogo tem um sistema de pontuação muito particular, o melhor é começarmos mesmo por ver o objetivo e como é que se fazem pontos. É muito importante falarmos disto primeiro, porque neste jogo acontece haverem pontuações muito desproporcionadas, porque os jogadores não assimilaram bem qual o real objetivo do jogo. É um jogo de tile placement, de colocar pecinhas, este tipo de pecinhas no tabuleiro, mas o objetivo não é preencher o tabuleiro, nada disso, é mesmo fazer a melhor cerveja. E como é que se faz a melhor cerveja neste convento, neste mosteiro medieval? Consiste em ter uma capacidade de fazer uma boa receita, que é simbolizada pelo nível em que o nosso mestre cervejeiro, Brewmaster, consegue subir neste track aqui. Okay? Mas o mestre cervejeiro só consegue fazer boa cerveja se tiver os vários ingredientes. Se tiver cereal, se tiver água, se tiver o lúpulo, se tiver levedura. E se tiver madeira também, possivelmente para aquecer aqui os fornos. Então vamos ver. Nesta altura nós começamos o jogo assim, com este tipo de recursos, ou seja, praticamente sem cereal, só com um de cereal, pouca água, pouco lúpulos, pouca levedura e mais madeira. Um dos principais objetivos deste jogo é fazer cerveja. E vai ser esse ato de fazer cerveja que no final do jogo nos vai permitir fazer grande parte da pontuação. E como é que isto funciona? Vamos imaginar que durante o jogo, isto começam assim os recursos, eles vão avançando e depois eles acabam por aqui assim. Vamos imaginar isto e vamos imaginar que o nosso mestre cervejeiro, o Brewmaster, acaba aqui. Como é que vai acontecer? Isto é muito importante para ver como primeira introdução, porque é com base nisto que todo o jogo deve ser planeado. Então, o que podemos fazer? Podemos ver aqui o Brewmaster calhou neste espaço, o que nos permite fazer conversões de 3 para 1. Então eu posso andar 1, 2, 3 para subir 1. 1, 2, 3 para subir 1. E os meus recursos vão ficar todos, pelo menos aqueles dos quais eu tenho menos, a levedura, o cereal, a madeira, o lúpulos e a água, vão ficar todos aqui, sendo que o que eu tenho menos são estes 4, que tenho 4, lá está, e o meu Brewmaster, como está neste intervalo, vai ter um fator multiplicativo de 4. Logo, a minha pontuação vão ser 4 vezes 4. Logo, 16. Se, por exemplo, nós tivéssemos o Brewmaster aqui, se conseguimos fazer conversões de 4 para 1, logo isto ia ficar muito para trás e tinha apenas um fator multiplicativo de 3. Portanto, é muito importante avançar o Brewmaster para fazer um bom fator multiplicativo, mas também ter os recursos o mais acima possível e não deixar nenhum muito para trás, porque isso faz muita diferença no cálculo final dos pontos. No final também podemos trocar 10 moedas por o avanço de um nível num dos recursos. Portanto, isto é realmente aquilo que é mais importante no jogo, e se não tivermos isto em conta durante o jogo, o planeamento do nosso próprio jogo, não teremos sucesso nesta partida. Então vamos agora aos pormenores. Os recursos obtêm-se colocando as pecinhas no tabuleiro. E se vocês repararem, há aqui uma parte mais clara e aqui uma parte mais escura. Quando colocamos as pecinhas na parte mais escura, vem aqui em baixo, tem aqui o símbolo de dinheiro. Quer dizer que eles vão produzir dinheiro. Significa que, tematicamente, vamos vender os recursos a outras pessoas. Deste lado, significa que vamos obter recursos, quando colocamos na parte clara os tiles dos vários produtos. Isto significa que nos vai fazer subir o nosso nível de cada um desses recursos que vamos colocando. Na prática, como é que isto funciona? Nós vamos adquirindo os tiles, por exemplo, se eu adquirisse este, ia colocar aqui, tudo bem, para já não acontecia nada, e acontece quando estes espaços de construção são fechados. Mas vamos imaginar que eu tinha andado a colocar isto, ia colocando, ia colocando, ia colocando, ia colocando, ficava assim, por exemplo, mais este,
E agora tinha fechado o sítio. Ia contar a pontuação total. Ela tinha 4 mais 1, 5, 10, 11, 13, 16. O que acontecia? 16, ia ver aqui segundo esta tabela. Podem ver mais de perto aqui. Segundo esta tabela, e eu iria calhar aqui neste espacinho. E neste espacinho, que é que ia permitir? Ia poder colocar um edifício de 2. E o que é que isto é um edifício 2? Eu coloco aqui, assim consigo completar todas as peças e vai-me permitir ativar duas peças do tabuleiro, assim, assim ou assim, conforme eu queira. Então, que é que, se eu escolhesse estas, o que é que iria acontecer? Ia ganhar 4 de lúpulo, 1, 2, 3, 4, e 1 de dinheiro. Ia ganhar aqui uma moedinha. Porquê é que é uma moeda? Porque uma madeira está do lado escuro, dá moedas, deste lado, 4 lúpulos, dá 4 recursos que eu subi. E o jogo vai ser sempre assim. Também, por estar nesta localização, aqui segundo a tabela, diz-me que o meu Brewmaster vai subir 1. Ou seja, subi 1. Ou seja, esta é a maneira básica de jogar este jogo. Portanto, como podem ver, à medida que nós vamos construindo isto, vamos podendo ativar vários tiles, temos que fazer muito planeamento prévio, e consoante os números à volta, vamos ou podendo ativar mais tiles ou fazendo subir mais o Brewmaster. Por exemplo, na pontuação inferior de 0 a 7, neste total, o Brewmaster sobe 6. Pode ser muito importante para a dinâmica do jogo, uma vez que quanto mais para cima o Brewmaster estiver, mais pontuação no final poderemos fazer. Então este é o modo básico do jogo. Então como é que nós podemos obter então estes tiles? Então este é o tabuleiro principal. Então os jogadores à vez vão avançar o número de casas que quiserem aqui no tabuleiro. Podem ir logo até ao fim se quiserem, mas normalmente é uma má decisão. Porquê? Porque quanto mais tempo demorarmos a chegar ao fim, mais ações fazemos. Portanto, se for o vez do primeiro jogador, do jogador aqui vermelho jogar, ele pode ir buscar esta peça. E agora, qual é que é o custo disto? O custo disto vai depender no local em que ele colocar no seu tabuleiro. Por exemplo, se ele colocar na parte clara, vai ter que pagar o dobro. Se colocar na parte mais escura, vai pagar o valor exato, ou seja, 4. Portanto, podem ver como é que isto depois se relaciona com todo o planeamento do posicionamento das peças e da ativação das ditas peças. Neste jogo, o dinheiro vai ser sempre muito curto, ou seja, não vão ter dinheiro com facilidade para fazer as coisas, portanto vai ter que ser muito bem gerido. Depois a seguir, o outro jogador poderia jogar e ele cria então aqui um monge, um frade. É a mesma coisa, dependendo do sítio onde colocamos o dito frade, ele tem um custo. E o custo está aqui. Estes primeiros são 4, portanto se colocarmos deste lado são 8 e deste lado 4, que é o custo que está ali. Os frades colocam-se tal e qual como as outras peças e contam também para fechar as várias localizações e serem ativados. Mas tem uma diferença na ativação. Um frade, quando é ativado, se tiver tiles à volta, por exemplo neste caso, se este frade for ativado por este edifício, ele vai ativar tudo o que está à volta dele. Portanto, é também muito importante saber posicionar os frades, porque com uma ativação e com a colocação correta dos frades no tabuleiro, podemos fazer múltiplas ativações em cadeia. A única exceção aqui é quando um frade ativa outro frade. Vamos imaginar que este edifício tinha sido ativado, isto tinha sido preenchido, e que ia ativar este. Tínhamos escolhido, só tínhamos direito a uma ativação, e íamos escolher este frade. O que é que iria acontecer? Este frade iria ativar este e este. Então ia dar 4 recursos de cereal, queríamos avançar, e este frade não desencadeava uma nova cadeia, não ia ativar também isto, não. Este frade, como foi ativado por aquilo, faz subir 1 no Brewmaster. Isto também é muito importante porque nós queremos que o Brewmaster suba. Portanto, é uma variante aqui das ativações. Então, nós aqui no tabuleiro vamos avançando. Agora era a vez deste jogador, ele poderia então vir aqui e escolher então esta peça roxa. O que é que esta peça roxa faz? Estas peças roxas que estão aqui no tabuleiro permitem ativar habilidades especiais no tabuleiro principal.
Vocês virem aqui, existe aqui um sítio para colocar cada uma destas peças. Aqui, tem todas estas peças, estas possibilidades. Sempre vocês vão buscar uma destas pecinhas. Depois de colocarem, fica sempre tapada, não podem usar mais. E o que é que isto permite? Por exemplo, se for ali, no X, vão escolher um número de tiles, por exemplo, todos os 4 ou os 5 do vosso tabuleiro, e todos eles vão ativar. Se escolherem, por exemplo, esta da madeira, todos os vossos tiles que têm madeira vão produzir madeira. Quer seja madeira por estarem no lado claro, quer seja dinheiro por estarem no lado mais escuro. E o mesmo para todos os outros bens. Aqui tem o mesmo para ativar todos os tipos de frades, os 4 tipos diferentes que existem no jogo. E basicamente são as ações que podem fazer com estas pecinhas roxas. Dizer que isto é muito importante para o jogo. Porquê? Porque consoante o modo como vamos preenchendo o nosso tabuleiro, estas peças podem ser muito poderosas, porque podemos ativar muitos tiles de uma só vez ao jogar estas pecinhas de ativação. E como vocês veem no tabuleiro, há algumas, elas vão crescendo nas possibilidades. Por exemplo, esta só permite ativar os recursos consoante o número, esta só permite ativar os frades, esta só permite ativar os tiles do mesmo tipo, e aqui, a partir daqui, começam a poder ativar todas. Portanto, os jogadores vão avançando, vão escolhendo os tiles, vão tendo que pagar, o dinheiro é muito curto, e vão poder também fazer outra coisa. Por exemplo, quando chegam aqui e aqui, vão poder ir buscar estes bónus. E o que é que são estes bónus? A partir do momento em que cumpram estes objetivos, por exemplo este, que é ter os 15 espaços claros preenchidos, há aqui múltiplos objetivos, podem ir buscar, e no final do jogo vale 4 pontos adicionais. Como podem ver, estão marcados aqui atrás 4 pontos adicionais. O segundo jogador a fazer este objetivo pode também ir buscar este marcador aqui e vai ganhar apenas 2 pontos, sendo que o mesmo jogador não pode acumular os dois. Pronto, o jogo basicamente é isto. Vamos fazendo várias voltas, são 8 voltas, e vamos recolhendo tiles, vamos colocando, vamos produzindo recursos, vamos gerando dinheiro para poder comprar mais tiles. Vamos ativando as localizações, vamos tentando cumprir alguns destes objetivos e no final vamos tentar fazer a melhor cerveja, tendo o nosso mestre cervejeiro o mais à frente possível para fazer uma boa conversão dos recursos e ter o máximo de recursos possíveis também para poder fazer então a tal boa cerveja, porque é isso que vai dar uma grande diferença de pontuação no final. Este jogo é muito suscetível a isso. Quando as rondas acabam, temos a possibilidade então de escolher as ações finais. Quem chegar primeiro pode escolher, pode ser o primeiro a jogar, pode avançar no Brewmaster 1, pode ganhar 2 moedas, ou pode escolher um recurso para avançar 2. Para terminar, falta só uma coisa, são as cartas individuais de jogador. Cada jogador tem estas cartas, e o que é que elas são? Sempre que ele consegue ativar com as pecinhas roxas estes pares, pode jogar uma carta aqui ao lado. Encaixa aqui a carta, joga a carta, e estas cartas têm habilidades bastante poderosas. Por exemplo, esta permite ganhar 12 de dinheiro. Por exemplo, esta permite avançar 5 no Brewmaster. Há aqui muitas possibilidades. Os jogadores também podem, se quiserem, descartar uma destas cartas para ganhar 3 moedas na sua vez de jogar. Todos têm o mesmo número de cartas e exatamente com as mesmas possibilidades. Existe uma pelo menos para cada par, vocês vão poder jogar todas, sendo que são extremamente poderosas e que podem fazer bastante diferença. Portanto, é uma questão de como é que gerem depois isto. Bem, e de um modo resumido, eu diria que o jogo é isto. Então, depois de termos visto como é que se joga mais ou menos este jogo, embora esta explicação não sirva para vocês aprenderem a jogar, não é uma forma exaustiva de abordar as regras, mas serve para terem uma ideia. Então, neste Heaven and Ale, o autor leva-nos para a produção de cerveja num mosteiro, alguns na Idade Média, um mosteiro fictício, mas que acaba por nos levar para este tema da produção da cerveja, pode ser apelativo para muitas pessoas. O jogo tem sido criticado por ausência de tema. Pode-se perceber que algumas das mecânicas são abstratas, este modo de colocar as pecinhas no lado escuro ou no lado mais claro, é um bocado estranha, mas parece uma boa resolução, uma boa solução para poder aplicar uma mecânica de colocação e locação de peças, com bastante planeamento à mistura, para poder então ou produzir dinheiro ou produzir recursos.
E aquela parte em que nós trocamos os recursos para ajustar a receita da cerveja e a capacidade com que o nosso mestre cervejeiro vai adquirindo conhecimento e vai subindo naquela escala, a poder fazer mais combinações com os recursos que tem, eu penso que está interessante e acaba por estar até temático. Portanto, essa questão do tema às vezes é polémica, tem muito que ver com a nossa capacidade de ver para além do óbvio e ver nas mecânicas a essência do tema e da dita coisa. Portanto, este Heaven and Hell tem vários pontos de interesse. Ele pega em algumas mecânicas já conhecidas, por exemplo, o facto de os nossos monges no tabuleiro central avançarem e nós podemos escolher quanto é que eles avançam e que ações fazemos. Isto pode ser encontrado, por exemplo, no jogo Glenmore e no jogo Francis Drake, porque é giro, porque dá-nos aqui a verdadeira capacidade de escolha. Será que queremos ir primeiro que os outros para apanhar aquilo que queremos? Será que queremos fazer render mais a nossa volta para fazermos mais coisas? Porque quanto mais tiles tivermos melhor. Mas por outro lado, não temos dinheiro para comprar todos os tiles, porque eles são caros e porque o dinheiro aqui é muito apertado no jogo, temos muito pouco dinheiro para fazer todas as ações que realmente queremos. E como qualquer bom jogo de tabuleiro, especialmente num Eurogame, nós nunca vamos poder fazer tudo o que queremos de modo fácil. Vamos ter que planear muito bem, vamos ter que ser bastante rigorosos para podermos ter recursos suficientes para fazermos tudo aquilo que queremos. Portanto, isso acontece neste jogo. Neste jogo vamos ser obrigados a realmente a planear. Aquele aspecto que pode diferenciar um jogador novato ou um jogador mais experiente tem a ver também com isso. Se decidirmos colocar os tiles numa situação ou numa disposição que não seja muito favorável, vamos ser penalizados por isso. Mas se conseguimos planear com bastante antecedência as localizações dos tiles, que pontuadores é que vamos ativar, que combinações é que vamos fazer, nós podemos ter situações de jogo bastante gratificantes. Não é um motor de produção, propriamente dito, mas acabamos por dispor os tiles de uma maneira que gera um tipo de produção que pode ser muito favorável consoante a nossa capacidade de planear para o futuro. Portanto, este jogo tem uma forte dose de planeamento, para além do sistema de pontuação final poder ser estranho, especialmente para os novos jogadores. Se estes jogadores também não tiverem uma capacidade de planear vários turnos à frente ou deixar várias possibilidades em aberto para aproveitar as melhores oportunidades do tabuleiro, o jogo pode gerar também situações de jogo muito diferenciadas para os vários jogadores. Isso pode ser frustrante, isso pode ser muito desafiante. Fica aqui também essa nota de como é um jogo que aparentemente pode não ser de muito intenso a nível de planeamento, mas de facto é. Temos mesmo de planear com muita cautela, muita atenção. Há montes de decisões interessantes para tomar, decisões por vezes difíceis, muito apertadas, com pouca margem de manobra, mas para mim é um jogo interessante por isso. Outros podem não gostar, estão na vossa inteira liberdade de gostar ou não. É um jogo rápido para o género, é um jogo rápido, interessante, pode ser jogado numa hora e meia, sem grande problema, quando os jogadores conhecerem as regras. O jogo é barato, que é uma coisa muito relevante hoje em dia. Os jogos estão a atingir preços exorbitantes e este é um jogo que conseguem, pelos preços de antigamente, um jogo de agora. É sempre uma coisa relevante. Por outro lado, o jogo não tem confronto direto, mas tem competição por chegar primeiro a determinados locais. É em direto, é um Eurogame puro, de pouco ou nenhum conflito. A interatividade não é muita, é aquela que, pela competição no tabuleiro das peças, especialmente os objetivos e aqueles tiles que são mais úteis para a nossa estratégia, mas não é um jogo de muita interatividade em que podemos estragar o jogo dos outros. É raro que isso possa acontecer. Por outro lado, o jogo a nível dos componentes está bom, está interessante, ou seja, pelo preço está um muito bom jogo, não vamos exigir mais, tem uns meeples próprios, as bolachinhas, as pecinhas são indiferenciadas, mas cumprem perfeitamente o seu objetivo, os tiles têm um bom material, os tabuleiros individuais podiam ser mais grossos, é um bocado fino, mas ok, serve o objetivo, por este preço está bom. Outros aspectos, tem uma curva de aprendizagem um pouco estranha. Porquê? Se jogarem com alguém que nunca jogou o jogo, vão fazer muitíssimo melhor que eles, salvo algumas raras exceções. Porque só mesmo jogando uma vez, e às vezes duas, é que nós percebemos exatamente o que é que temos de fazer e quais é que são as ações ótimas. O jogo pode não ser muito evidente, portanto, se já tiverem jogado uma vez ou duas, ou três, e forem jogar com um jogador novato, eu diria que mais vale não jogarem, porque não vai ser minimamente competitivo, não vai ser justo, e até pode ser frustrante para vocês,
porque vão fazer uma grande pontuação, e também para os outros jogadores que vão ficar muito atrás. Portanto, as pontuações aqui podem ser muito desequilibradas. Um jogador pode até nem pontuar neste jogo, e enquanto o outro jogador faz 100 pontos, uma coisa assim do género. Isto é possível. Portanto, é algo que pode ser muito desequilibrante e convém que os jogadores estejam nivelados no conhecimento do jogo e no conhecimento dos próprios jogos em geral, porque, claro, isto vai buscar algumas das mecânicas e das estratégias base que são aplicadas em muitos jogos. Aspectos negativos, pode ser um pouco abstrato para alguns jogadores, mas eu não vejo mais nenhum aspecto negativo do jogo. O jogo parece-me equilibrado, QB temático, um bom Eurogame, eu diria. Portanto, é um Eurogame que eu recomendo e percebe-se porque é que está nomeado para os prémios alemães. Não sei se irá obter o melhor prémio, ninguém sabe, mas claramente há aqui um jogo interessante para ser explorado, e neste ano em que este autor lançou também um outro jogo, o Azul, que também está nomeado, dá então que pensar onde é que estes autores guardam estes jogos. Será que estão todos na gaveta e por questões de editoriais lançam todos no mesmo ano? É uma questão que ficamos também a pensar. Portanto, fica aqui este jogo, esta recomendação, que eu pessoalmente gosto. É um jogo que já joguei algumas vezes, irei jogar sempre que possível. Portanto, fica aqui um bom Eurogame. Fica então aqui a recomendação. Quem gostar pode experimentar, quem não gostar pode experimentar também para ver, e fica aqui esta partilha, a minha recomendação de um Eurogame atual. Adeus!